Olá pessoal, professor Gabriel Medeiros. Nesse vídeo eu vou falar sobre o professor de yoga. Você aí vai se tornar um professor de yoga. No vídeo passado você viu que você pode relaxar, tá? Sem se preocupar aí em ser um grande praticante de atividade física ou de seguir uma religião, um conceito místico, esotérico que não tem afinidade com você. Você pode relaxar quanto a essas coisas. Pode relaxar quanto à sua cultura pessoal, né? Do que você come, do que você veste, do que você faz. E pode se focar em simplesmente ter um contato com o seu coração, com a sua sensibilidade e aprender a observar e a lidar com os pensamentos. São essas duas coisas básicas realmente que o yoga vai fazer com que você trabalhe. É por isso que o yoga chegou em tantas culturas diferentes. Porque ele consegue ser uma linguagem bem enxuta, bem direta, certo? Para transformar a vida das pessoas. E até hoje, a gente está aqui, né, em 2023, 2024, 2050, não importa qual ano que você já vai estar assistindo esse vídeo, o yoga vai estar fazendo a sua transformação. Então, o professor de yoga, ele não precisa seguir nenhum estereótipo. E ele não precisa ser igual a todos os outros professores. Você vai montar a sua aula da forma como você quiser, da forma como você acredita, da forma como você acha que o yoga é bom para você. E a partir disso, você vai ter os seus alunos que vão se identificar com aquilo que você produz. Por exemplo, eu posso ter um professor chamado João, que ele é jovem, ele tem 20 anos, ele gosta de surfar, de correr, ele faz uma prática com bastante posturas, ele faz posturas mais difíceis, ele gosta de intensidade. Então ele vai montar a aula dele com bastante posturas. E ele sempre vai estar consciente que, apesar de ter muitas posturas, ele vai estar colocando ali comandos verbais que são específicos da nossa escola, tá? Vou explicar um pouco sobre isso. Mas ele vai estar colocando estímulos para que as pessoas que praticam o yoga, elas concentrem a atenção no momento presente, elas estejam aqui agora, elas percebam a sua sensibilidade e elas ali estabeleçam um contato com elas mesmas. Está ali no devaneio, né? Elas ficam presentificadas. Ele vai ter uma aula cheia de posturas, intensa e com o trabalho do yoga, do método. Tá? E a gente pode ter ali a Joana, que tem lá 50 anos ou mais, que gosta de meditação, então ela vai ter uma prática com menos posturas, vai ter uma prática mais suave, com mais permanência nas posturas, ela vai estimular ali um momento de meditação mais longo, um relaxamento mais longo, e ela vai depois no final da aula conversar algumas coisas com os alunos sobre como interagir com a mente, com os pensamentos, com o seu coração. Então ela vai ter a aula dela, o estilo dela de ensinar, tá? E esses dois alunos fizeram o mesmo curso comigo, eles têm ali a mesma graduação, quer dizer, não é graduação acadêmica, né? A mesma formação em yoga, eles passaram pelas mesmas aulas, mas eles têm a liberdade de construir a sua série, a sua aula, o seu estilo, o seu modo de ensinar, cada um do seu jeito. Então fique tranquilo que você vai ser você. Aliás, é isso que o yoga propõe, que você seja você cada vez mais, que você vai encontrando dentro de si posturas mais autênticas, mais verdadeiras, certo? Você vai colocando isso para o mundo e assim você vai tendo uma vida melhor, mais plena, ok? Então você vai montar a sua série do jeito que você gosta, do jeito que você entende, sua aula de yoga. E vai ter alunos que vão gostar de ir para o João e vai ter alunos que vão gostar de ir para a Joana. Cada um vai ter seu grupo de alunos, vai ter seu nicho, seu local para dar aulas. E é assim que funciona. Tem gente que gosta de fazer aula de yoga comigo. Tem gente que não gosta de fazer aula de yoga comigo e gosta de fazer com um ex-aluno meu. A pessoa diz, poxa, mas você ensinou para ele e as pessoas preferem aula com ele. Sim, porque o jeito dele de ensinar é diferente do meu e vai atrair aquele público, tá? Então, você já pode pensar agora, poxa, o que eu gosto?
eu gosto de mais intensidade, mais força, eu me interesso mais pela filosofia, pela meditação. Comece a pensar sobre isso, porque assim você já vai elaborando na sua mente o estilo de aula que você vai construir. E isso vai, consequentemente, fazer você começar a pensar em que público você vai trabalhar. E onde essas pessoas estão? Essas pessoas estão na praia, caminhando, elas estão nos spas, nos locais turísticos, né, porque tem hotéis, né? Yoga dá para dar aula muito nesse tipo de local turístico. Ou essas pessoas estão em clínicas, né? Essas pessoas estão em hospitais. Você pode trabalhar com yoga em todos esses lugares. Essas pessoas podem estar em academias, né? Ou então elas podem estar elas podem estar em um local de idosos, né? Onde tem tratamento de pessoas com terceira idade, crianças. Onde é que essas pessoas estão? Mas primeiro pense no que você gosta de fazer. Porque trabalhar com uma coisa, você vai fazer muito aquilo, né? Então, você precisa gostar. Pense no que você gosta para você, né? O que você se interessa, se é pela teoria, pela filosofia. Então, a sua aula vai ser bem conversada. Se ela é mais meditada, se vai ser mais meditação. Então, é por isso que é importante você ter uma experiência primeiro com a sua prática pessoal, tá? E depois que você tiver uma boa experiência com a sua prática pessoal, é que você vai saber o que você gosta dentro do yoga. Depois que você souber o que você gosta dentro do yoga, você vai ter uma ideia de como vai ser sua aula. Depois que você tiver a ideia de como vai ser sua aula, você, professor, vai ter uma ideia de quem vai gostar desse tipo de aula, qual faixa etária, qual o tipo de pessoa que vai gostar, e aí você vai imaginar qual lugar. Você tem que passar por todo esse trajeto para que, quando você chegar naquele lugar, você não vá se frustrar, tá? Você vai ali fazer a sua aula feliz, gostando de estar fazendo aquilo, certo? Mas se você não fizer esse trajeto todo que eu estou ensinando aqui, depois de 6 meses dando aula, você vai começar a achar chato, certo? E não vai achar que o problema é do yoga, quando não é. Não houve um planejamento, certo? Não houve um professor para lhe dizer isso, que eu estou lhe dizendo agora. Então, você precisa fazer esse caminho. Eu já trabalho com yoga há 15 anos, então pode escutar e fazer que vai dar certo, tá? Veja, começa tudo pela sua prática pessoal, até você chegar aonde você vai ensinar, porque vai ser você, o seu estilo. Inclusive, eu vou recomendar que quando você fizer a sua propaganda, né, imagine ali você fazendo, não coloque só aulas de yoga, coloque aulas de yoga com o seu nome, porque essa aula é com você, como o meu exemplo, né, que eu falei do João e da Joana. Aulas de yoga com o João Cerqueira Filho. Aula de yoga com a Joana Maria Aurora, digamos assim. Por quê? Porque as pessoas vão associar logo um nome ao estilo daquela aula. E aí elas vão, quando estiver na rua com os amigos, falar, olha, eu acho que seria ideal você fazer aula de yoga com o João Cerqueira Filho, ou seria ideal você fazer aula com a Aurora, você vai relaxar bastante lá na aula dela. Então isso cria uma identidade, ok? Para você, professor de yoga. Então já começa a pensar um pouco aí nessa identidade, começa a pensar um pouco no que tipo de professor você seria, tá? Porque nas próximas aulas a gente vai desenvolver mais sobre como vai ser sua carreira profissional, ok? Um grande abraço, perguntas aqui embaixo. Namastê.